O outro lado dessa moeda, Júlio, é justamente o Santos, que foi o rebaixado. E aí o Santos tá tentando tem que se livrar de jogador, vai ter pouco jogo ano que vem. O Carpini já não vem mais, o nome agora é o Carilli. Ontem a gente foi dormir com a história do Carpini. Agora já mudou. Agora é o Carilli, porque o Carpini pode ter recebido uma sondagem do Cruzeiro. Esse é um ponto. E aí até outro ponto é que volta até um pouco no Corinthians, porque o Santos precisa se livrar de jogadores, né? Não vai dar para manter esse time. E o Corinthians, notícia aqui do UOL também, Corinthians e Santos estudam troca de goleiro por atacante. Corinthians e Santos negociam uma troca do goleiro Ivan, do Corinthians, pelo atacante Lucas Braga, do Peixe. Não está definido se seria por empréstimo ou em definitivo. Essa é a situação. E a sugestão partiu ainda do Santos, porque o Ou João Paulo seja, não deve ficar. isso que eu ia falar, isso indica que o João Paulo não fica, né? Se o Santos tá atrás de um goleiro e o Ivan surgiu como goleiro muito promissor e o Corinthians foi atrás dele, o Ivan entrou na lista ali junto com o Walter, junto com outros, do sucessor do Cássio. Lembram quantos sucessores o Rogério Ceni teve? 1 milhão de Pô, sucessores, né? O cara virava aquele meme, o cara vira um esqueletinho antes do Rogério Ceni se aposentar, né? O cara fica lá esperando, esperando, esperando e nunca acontece. O Ivan é um que ia ser o sucessor do Cássio também e não acontece, né? E se o Santos está atrás dessa troca, porque obviamente ele já sabe que o João Paulo não vai ficar. Vamos ver quais são os jogadores que vão fazer no Santos o que fizeram lá o Del Piero e o Buffon na Juventus, ou o Marcão e sei lá mais quem no Palmeiras. Jogadores que ficaram, apesar do rebaixamento, para levantar o clube de volta. Pelo jeito, o João Paulo não vai ser um deles. Ah, é o outro lado da moeda, principalmente, Tirone, porque o Santos não tem um dono que nem o Bahia tem, né? Um dono cheio da grana como o Bahia tem. Então, além de tudo, não dá para o Santos brincar com a possibilidade de fazer qualquer tipo de dinheiro. Né? A venda do Marcos Leonardo é óbvia, tem outros jogadores aí que seria melhor não manter, estilo Soteldo, aí tem que ver quem vai comprar, se aparecer alguém para comprar e se bobear para pagar já o que o Santos deve, melhor ainda, né? Não precisa desembolsar. O fato é que o Santos precisa, ao mesmo tempo, ver que jogadores ele vai ter e não quebrar de vez, né? Juntar algum dinheiro, já que a fonte vai ser tão parca nesse ano, já adiantou o dinheiro do Paulista, já queimou o dinheiro do Paulista, já não vai ter Copa do Brasil, já vai ter dinheiro só de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Santos precisa ajeitar de fato a casa e ver com que jogadores vai poder contar. Não cair no Paulista, né? Não estou nem falando de classificar, estou falando de não cair, senão perde também o dinheiro do Campeonato Paulista, além, obviamente, da humilhação. É uma situação completamente diferente da do Bahia, não só por ter ficado e não ter ficado. Né? O Bahia tem como segurar jogadores porque tem um dono que não precisa de dinheiro. O Santos não vai ter como fazer isso, não. Ô, Mauro, esse foi o seu destaque inicial, a situação do Santos. Nessa troca aí, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas, cara, você trocar um atacante que também joga de lateral por um goleiro ainda promissor, não sei se é o melhor negócio, mas talvez o Santos não tenha outra alternativa. assim, a situação do Santos é muito delicada, né? Ele tem que pensar nas soluções que ele pode encontrar para o seu elenco e pensar em reduzir custo, né? O faturamento do Santos no ano que vem, ele vai ficar na faixa dos cento e poucos milhões de reais. Gente, está arriscado o Santos faturar mais ou menos 10, 12, 13% do faturamento do Flamengo, que vai bater 1,3 bilhão nesse ano. É bizarro isso. É muito pouco, muito pouco. 13 jogos apenas fora do estado de São Paulo no ano inteiro o Santos vai fazer, que são jogos contra times de outros estados, né, na Série B. Porque a única competição além da Série B é o estadual. Então joga dentro de São Paulo, obviamente, o Campeonato Paulista, e sai apenas 13 vezes, porque tem 6 adversários paulistas na segundona. Então, assim, o time vai viajar pouco, vai ter pouca visibilidade, receitas menores. É um cenário muito ruim. Não jogar a Copa do Brasil é péssimo, porque a Copa do Brasil, bem ou mal, né? Você vai avançando, ganha uma premiação, já dá uma oxigenada, a chance de enfrentar adversários tradicionais, mesmo que o time não chegue à final, mas você pode fazer um jogo ou outro ali. Nem isso o Santos vai ter. É o primeiro, né? Grande clube do Brasil que é rebaixado e só fica com a segundona e o campeonato do seu estado. É É. muito pouco. Uhum. É muito pouco. É um cenário muito ruim mesmo.
Então, acho que sim, o Santos tem que buscar essas duas saídas, reduzir custo, e eu insisto no que eu já falei outro dia aqui. Qual o perfil que o Santos tem que ter de técnico, jogadores? Jogadores especialmente, né? Aquele cara que vê o Santos como uma oportunidade de ter visibilidade para sua carreira. Não um jogador que vai para a Série B e fala, pô, mas que merda, jogar a Série B. Não, fala assim, cara, é o Santos na Série B. É um time grande. Então, esse time pode me projetar. E o cara vai comprar a briga do Santos. É o único caminho. Porque geralmente é o que o Júlio falou. Geralmente os jogadores metem o pé, né? Quando o time cai. Fica um ou outro. É sempre assim. Time grande cai e um ou outro fica. A maioria, a primeira chance, vai embora. O cara pensa nele. Então o Santos tem que buscar jogadores que pensem nele, Santos. Mesmo que sejam jogadores mais modestos, porque essa é a realidade. Série B, sem dinheiro nenhum, é muito diferente do Corinthians em segundona. O Grêmio que caiu. O Grêmio, gente, caiu por um ano atípico. O Grêmio é um clube saudável financeiramente, fez um monte de bobagens. Em 2021 caiu, jogou a Série B de novo em 2022. Mas tinha dinheiro para contratar. O Vila Sante, que é um dos melhores jogadores do Grêmio, foi contratado no ano do rebaixamento. Né? Já estava lá no rebaixamento, jogou a Série B, por exemplo. Aí sai para a Série A, contrata o Soares, porque tinha condições para isso. O Santos é o contrário. O Santos está numa situação muito delicada. É só comparável, eu acho, a situação do Vasco e do Cruzeiro, entre os que caíram, talvez. O Cruzeiro está pior ainda, né? É um caso até de polícia. E o Vasco, daqueles rebaixamentos nos últimos, também, antes de virar SAF, numa situação para lá de difícil. O Botafogo também, né? O Botafogo é um exemplo bom. Ele se organizou e conseguiu subir bem. Subiu rapidamente, com uma dívida enorme, e subiu com autoridade. Não teve sofrimento, não. Depois ele vira SAF. Foi depois. O Arnaldo, e o Carille? Era o Carpini, agora é o Carille. E essa possível troca aí? Troca, Carpini... eu tô falando do Ivan pelo também. Eu acho. Achei que era a troca de Carpini por Carille. A troca do Ivan pelo Lucas Braga, eu acho que ela é só boa pro Corinthians, né? Eu também. E que tem 2 goleiros e pode abrir a mão do terceiro, que tá emprestado ao Vasco. Aliás, o Ivan nunca, de fato, ele seria titular do Corinthians, não foi. Titular do Vasco, ele não foi. Titular do Zenit, ele não foi. Então, para o Santos tinha foi até mais outro um dia do João Zenit, Paulo. né? Mais um que passou pelo Exatamente. Zenit. Esse empresário do Zenit é muito bom. É bom. É bom e é nebuloso. A gente não sabe muito bem como funciona. Não sabe muito bem quem é. O Santos até outro dia tinha o João Paulo e John. Aí o John foi pro Inter, aí não joga mais no Inter e tal. O João Paulo, pelo tudo que foi esse ano, eu sinceramente eu esperava que ele permanecesse na Série B, para identificação com o clube e tal. Enfim. Em relação ao treinador, eu via o Carpini e não o Carille como o mais indicado, simplesmente por ele ter tido o melhor Paulistão possível e a melhor Série B possível. É tudo que o Santos vai passar. E saber exatamente as dificuldades do Paulistão e as dificuldades da Série B. E conhecer muito bem os adversários, sobretudo paulistas. Estaria perfeito. Mas aí tem concorrência, tem um monte de questão, tem ingerência na contratação dele. Tava certo, foi um balão, né? Do Ronaldo para cima do Santos. Não só isso, né, Ju? Também teve coisas ali no Santos, a chegada do Elano, a questão da comissão técnica inteira que ele queria levar, enfim. E aí o Cruzeiro foi comendo pelas beiradas, embora não tenha fechado ainda, tem mais poder de barganha e vai disputar a Série A, né? E o Carille é curioso, né, Tironi? Porque ele foi para o Santos com aquela missão de não rebaixar o Santos. Já era uma preocupação lá, não. Mas mesmo que não tenha o estilo do Santos, jogar aberto e tal. O Carille, se ele tem uma dificuldade de ser técnico no Brasil por conta da forte ligação com o Corinthians. No Santos, ele poderia ter ficado digamos, pro projeto seguinte. Não ficou. Não por culpa dele, ele queria ficar. E agora o Santos está desesperado atrás de um treinador. E acho que pode ser uma opção aí, porque não tem muitas no mercado com essa característica. O especialista em acesso ou não descenso dos últimos anos no Brasil já passou pelo Santos sem sucesso, Jair Ventura, né? Tinha o Gabigol no time ainda. Esse é o incaível
E quando ele pega um time na Série B, ele consegue subir, como foi o caso do Atlético Goianiense. Já passou pelo Santos sem sucesso. Seria uma outra opção dentro dessas características. Mas o Santos acho que tem que, antes de contratar o treinador, resolver quem vai mandar exatamente no futebol do clube, que tem sido uma grande questão nos últimos tempos. Muito cacique, pouco índio, daquele ditado velho. Para fechar, meu caro Júlio Gomes, Carille pode ser uma boa? Ele é o Carille tá trabalhando, né? Ele tá trabalhando, teria que ver isso também, né? O Carille não tá lá no... Tava no Japão, né? Mas Tava no Japão, mas acho que exatamente. tá de volta agora. Ele saiu? Porque ele anda dando bastante entrevista e tal. Eu acho que é um bom nome. É um bom nome para o Santos, para a Série B. É um cara sério e é um cara que sabe de futebol. Também não sou um grande apaixonado por vários dos trabalhos do Carille, mas não é um aventureiro, né? Não é um técnico absolutamente desconhecido, uma aposta. O Carille é um técnico que todo mundo sabe que vai entregar e que é um cara correto e respeitado no meio do futebol. Tem que ver o salário. Só uma coisa, multa contratual, ele ainda tem contrato no Japão de $1 milhão. Ele tem, então por isso que eu tava pensando, ele tá no Japão. Uhum. Essa ressalva que eu ia fazer, o Carille teria que negociar uma saída do Japão, porque não dá para pagar $1 milhão no Carille. Não dá para o Santos pagar $1 milhão para pegar um técnico. Nem que se fosse o Klopp, entendeu? Não faz sentido. É um clube na Pindaíba, é um clube que vai precisar de dinheiro de qualquer centavo para trazer jogadores, ou para segurar um ou outro jogador. Então não dá para pagar $1 milhão no Carille. Se isso for negociado entre o Carille e os japoneses e ele for liberado, aí acho que pode ser um bom nome. Acho que o Carpini era mais interessante mesmo, por tudo que o Arnaldo falou. Mas eu acho que o Carille é um nome aceitável para o Santos, que é esse moedor de técnico aí nos últimos anos.